Angola subiu 19 lugares no ranking internacional dos países que combatem a corrupção, a impunidade e promovem o respeito pelos direitos humanos. Angola saiu da posição 165 para 146, no universo de 180 países. A avaliação é da Organização Não Governamental Transparência Internacional, que, entretanto, recomenda: o país precisa de fazer mais. No relatório divulgado esta quinta-feira, a organização não-governamental relata que, após 4 décadas de poder autoritário, Angola saltou 7 pontos no CPI deste ano, tornando-se num dos países com a melhoria mais significativa. Mas, no entanto, dados o score geral baixou. O país continua bastante abaixo da média global de 43 pontos. Isto é, como disse, o resultado da política do Executivo no atual ciclo político de combate à corrupção e à impunidade. Isso significa a recuperação da dignidade e do bom nome da Angola ao nível internacional, para além de significar o resgate do respeito da comunidade internacional e também da sociedade angolana, de todos os angolanos, pela maneira como olhamos para o nosso país em termos de ética, em termos de boas práticas, em termos de ambiente para realizar não apenas negócios, mas para concretizarmos a nossa vida enquanto cidadãos. O ministro da Justiça de Angola acredita que o processo de combate à corrupção em curso no país contribuiu significativamente para esta avaliação. Creio que concorreu para esta avaliação o facto de terem sido levados ao tribunal muitos casos de corrupção. Esta avaliação fez-se antes das notícias que estão a ocorrer agora sobre os documentos daquilo que se convencionou chamar Luanda Leaks. Eu creio que depois deste processo e dos resultados que puderem advir desses processos, Angola vai melhorar ainda mais a sua posição no ranking internacional sobre transparência e boas práticas. E por falar em boas práticas, Francisco Queiroz diz que Angola está a viver uma fase de justiça abrangente, ou seja, os processos de investigação e constituídos crime pela PGR são baseados em indícios fortes de práticas puníveis por lei. Dados que existem na Procuradoria, as dezenas de processos que existem na Procuradoria, a qualidade dos agentes prevaricadores que fazem parte destes processos e também os casos que estão a ser julgados e que são de conhecimento, que são muito mediáticos, demonstram a abrangência da atuação dos órgãos de justiça. Não há uma aplicação da lei seletiva, como por vezes se insinua. É abrangente. Quem cometeu irregularidades e caiu nas malhas da justiça está a ser sujeito a este procedimento da justiça. O combate à corrupção é para já um processo contínuo e que faz parte do plano estratégico da PGR, como garante a Procuradora-Geral Adjunta da República, e que diz que o país tem galgado passos nesta nova etapa. Desde logo, a instrução de processos que estão sob nossa alçada, a instrução de processos que levem efetivamente à condenação das pessoas e, mais do que tudo, que essas pessoas não sejam condenadas só em penas privativas de liberdade, que essas pessoas sejam condenadas a restituírem ao Estado os valores com que se locupletaram. Este é o objetivo fundamental das nossas investigações, do nosso combate à corrupção. Inocência Pinto assegura que desde a criação do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Angola já obteve ganhos. Estamos a falar de dezembro de 2019, já recuperou mais de 5 mil milhões de dólares. É muita coisa que foi recuperada até agora. Há outros processos em curso, há outras investigações de caráter financeiro em curso.
de modo que aguardamos que outros ativos venham a ser recuperados. É também diretora nacional para a prevenção e combate à corrupção, garante que mais processos estão em curso na PGR. Um ênfase para aquelas que exercem determinados cargos no aparelho do Estado. Nós estamos a falar de investigação que visam ministros, estamos a falar de investigação que visam governadores provinciais e esta, né, que visa a senhora engenheira Isabel dos Santos. A procuradora destaca também o volume de processos em análise na PGR. Depois que sai da DNPCC, o processo vai para a DINIAP. Então, os processos em instrução preparatória são mais de 200 processos por aí. Em sede de inquérito, estamos em 150 processos. De realçar que o combate à corrupção no país ganhou mais ênfase em finais de 2017, o que contribuiu para que Angola melhorasse a sua posição no ranking da transparência, saindo da posição 165ª para o 146º lugar. Novas revelações do Luanda Leaks mostram como o esposo de Isabel dos Santos entrou para o negócio da joalharia. A compra do 27º maior diamante do mundo, descoberto em Angola, abriu as portas do empresário Sindica do Colo. A 4 de fevereiro de 2016, enquanto o país celebrava o dia do início da luta armada, era descoberto na mina de Lulo, na Lunda Norte, o maior diamante encontrado em Angola. Foi justamente esta pedra preciosa de 404,2 quilates em bruto que atraiu Sindica do Colo, o esposo de Isabel dos Santos, comprado em 2016 por 16 milhões de dólares americanos pela joalharia suíça de Grisogono. Para a compra inicial, segundo revela o Luanda Leaks, Sindica contou com o apoio do sogro, o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Desde 2011, 2012, a altura em que foi decidida a participação da Sodiam nesse negócio, o Estado não beneficiou de um único dólar. Para a entrada de Sindica do Colo na Grisogono, foi criada uma empresa no paraíso fiscal de Malta, a Vitória Holding Limited. A Sodiam ficou com 50% e a Melbourne de Sindica com 50%. Apesar da percentagem, o Estado angolano entrou no negócio com 78 milhões de dólares americanos. A empresa de Sindica com apenas 4 milhões. Para fechar o negócio, a mesma contratou outra empresa que cobrou 5 milhões pelos honorários. Os documentos revelam que a Elmer também é detida por Sindica do Colo. Com a crise, a joalharia de Grisogono perdeu entre 2011 e 2016 125 milhões de dólares americanos. O Estado angolano, através da Sodiam, teria absorvido a maior parte das perdas. Para tal, a Sodiam teve de se endividar para entrar no negócio, contraindo um empréstimo de 120 milhões de dólares ao Banco BIC de Isabel dos Santos, com juros de 9%. Esse investimento será um investimento que jamais será recuperado. Portanto, estamos aqui a falar de uma perda para o Estado de cerca de valores que, no total, poderão rondar acima de 200 milhões de dólares. A RFI, Sindica do Colo, disse que entrou no negócio com tanto dinheiro quanto o Estado angolano, mas segundo o Luanda Leaks, não há documentos que o comprovem. A Sodiam deixou de confiar na auditoria da PwC. Se fosse a Sodiam a ter a possibilidade de escolher, com certeza que indicaria um outro auditor. Recordamos que o 27º maior diamante do mundo foi transformado numa joia rara de 163,41 quilates e vendida por 33 milhões de dólares americanos. E 3 administradores da NOS ligados a Isabel dos Santos renunciaram hoje aos cargos. A informação foi avançada pela empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Entre os 3 administradores não executivos da NOS que renunciaram está o presidente do Conselho de Administração, Jorge de Brito Pereira. A renúncia aos cargos acontece 4 dias depois da divulgação do denominado Luanda Leaks. E o Procurador-Geral da República de Angola reuniu-se hoje com a sua homóloga portuguesa, Lucília Gago.
À chegada a Lisboa, Hélder Pitagros disse que foi a Portugal pedir ajuda para muita coisa. O encontro aconteceu ao meio da tarde desta quinta-feira e, à saída, não foi proferido ou proferida qualquer informação sobre o que foi abordado. E o gestor da conta de Isabel dos Santos no Eurobic, em Portugal, foi encontrado morto na noite de quarta-feira em Lisboa. A polícia afirma que se tratou de um suicídio por enforcamento e que Nuno Ribeiro da Cunha, de 45 anos, foi encontrado morto na garagem do prédio onde residia. No passado dia 7, já havia sido encontrado também com ferimentos após uma tentativa de suicídio que o próprio disse ter sido por motivos não profissionais. A morte de Nuno Ribeiro da Cunha aconteceu no dia em que foi constituído arguido pela Procuradoria-Geral da República de Angola, com Isabel dos Santos e mais 4 pessoas, na sequência do inquérito realizado à Sonangol. E o presidente do Conselho de Administração do Banco Fomento Angola, BFA, Mário Leite Silva, gestor de Isabel dos Santos, também renunciou ao cargo, com efeitos a partir de ontem, 22 de janeiro. Mário Leite Silva é um dos facilitadores portugueses dos negócios de Isabel dos Santos, que envolvem esquemas financeiros suspeitos, revelados na investigação jornalística conhecida como Luanda Leaks. O gestor foi também alvo, tal como Isabel dos Santos e o seu marido, Sindica do Colo, do arresto preventivo de participações em empresas e contas bancárias, decidido em dezembro pelo Tribunal Provincial de Luanda. E a Associação Justiça, Paz e Democracia considera que falta em Angola lei específica para combater a corrupção. A JPD está a capacitar, em Luanda, membros da sociedade civil em matérias de transparência e advocacia social. Dotar os membros da sociedade civil de conhecimentos sobre a corrupção, branqueamento de capitais, incluindo a perspectiva jurídica, são, entre outros, os objetivos deste seminário de capacitação. A JPD diz que há 8 anos vem denunciando atos de corrupção. Nós já tínhamos chegado à conclusão que era na contratação pública, já tínhamos chegado à conclusão que eram, sobretudo, gestores públicos ou pessoas que detinham responsabilidades a nível da administração do Estado, que usavam os cargos que tinham para, através do tráfico de influência e a gestão dos dinheiros que estavam sob sua responsabilidade, para praticarem a corrupção ou crimes conexos à corrupção. E esse relatório foi publicado com recomendações sobre as medidas que deviam ser adotadas e, infelizmente, na altura, não foi devidamente considerado. António Ventura reconheceu o empenho do Executivo no combate à corrupção, mas considera que os desafios ainda são maiores, a começar pela falta de legislação específica para o caso. Estamos num momento difuso, desafiante, mas o que nós queremos afirmar é que qualquer medida de combate à corrupção e de ações para termos uma ética de integridade a nível da administração pública deve, obviamente, respeitar os princípios elementares do Estado de Direito Democrático. Aqui estamos a falar os direitos fundamentais da pessoa, dos arguidos e, acima de tudo, respeitar a legalidade e as garantias dos cidadãos. A ação formativa termina nesta sexta-feira e conta com mais de 100 de participantes.